Sou Jim Caviezel, o ator, e hoje compartilho com vocês uma experiência extraordinária que vivi durante as filmagens de A Paixão de Cristo. O que talvez vocês não saibam é que a produção desse filme foi marcada por eventos impressionantes e desafiadores, incluindo um incidente que me envolveu pessoalmente de forma dramática. Fui atingido por um raio enquanto interpretava Jesus. Este momento foi mais do que um simples acidente. Foi uma poderosa demonstração da proteção divina e da intervenção sobrenatural. Esses eventos não só impactaram minha vida, mas também me ensinaram sobre fé, proteção e o propósito maior que Deus tem para cada um de nós. Durante as filmagens de A Paixão de Cristo, enfrentamos desafios sem precedentes. A criação de um retrato autêntico das últimas horas de Jesus exigiu um compromisso físico e emocional extremo de toda a equipe. O ambiente no set foi intensamente rigoroso. As condições climáticas e a necessidade de precisão histórica colocaram a todos nós à prova. Recriar a crucificação com detalhes realistas significava suportar o peso de cruzes pesadas e passar por longas horas sob temperaturas extremas. Cada cena precisava capturar a dor e o sofrimento com uma autenticidade profunda. E isso envolveu não apenas esforço físico, mas também uma imersão espiritual e emocional completa. Em um dos dias mais intensos das filmagens de A Paixão de Cristo, ocorreu um evento surpreendente e marcante que adicionou uma camada extra de drama e significado à produção. Enquanto eu estava no set interpretando Jesus, um fenômeno inesperado e aterrorizante aconteceu. Um raio atingiu diretamente o local onde estávamos filmando. O impacto foi violento e imediato, e o calor que senti era quase insuportável, como se o próprio céu tivesse aberto uma fenda sobre nós. O cenário estava envolto em uma atmosfera de pânico e confusão, e a força do raio foi tão poderosa que forçou a interrupção imediata da cena. O choque inicial foi devastador. O estrondo do raio ecoou como um rugido celestial, e a luz que emanou do impacto foi ofuscante. A equipe de produção e eu fomos tomados por um misto de medo e incredulidade. No meio da agitação, fui rapidamente cercado por médicos e membros da equipe de segurança que estavam preocupados com a minha condição física. As perguntas e o frenesi ao meu redor eram palpáveis, e a gravidade da situação rapidamente se tornou clara. Enquanto todos ao meu redor estavam ocupados com questões práticas e tentando entender o que havia ocorrido, eu me vi em um estado de reflexão profunda. A proximidade com algo tão grandioso e incontrolável trouxe à tona uma sensação de vulnerabilidade e reverência. Naquele instante, não pude evitar sentir uma conexão intensa com o divino. A força do raio, que parecia uma manifestação direta da natureza em sua forma mais pura e poderosa, fez com que eu refletisse sobre a magnitude e o mistério do propósito maior que pode estar por trás de nossos momentos de fraqueza e incerteza. O evento, embora alarmante e assustador, se tornou um profundo lembrete da proteção e do propósito maior que pode estar presente mesmo nas situações mais desconcertantes. A sensação de estar no epicentro de uma força tão colossal fez com que eu reconsiderasse a minha compreensão sobre a presença e a influência de Deus em nossas vidas. Em meio ao caos e à preocupação, a experiência revelou um contraste entre a fragilidade humana e a grandiosidade divina, acentuando a importância de manter a fé e a esperança, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Esse incidente inesperado não apenas interrompeu as filmagens, mas também deixou uma marca indelével em todos os envolvidos. A compreensão de que estávamos, de certa forma, no centro de algo muito maior do que nós mesmos, trouxe uma nova perspectiva sobre o propósito da nossa missão. Após o incidente do raio, dediquei um tempo considerável à reflexão sobre o que havia ocorrido e o significado mais profundo desse evento em minha vida. A sensação de ter sido atingido por uma força tão poderosa e, ao mesmo tempo, sobreviver a ela proporcionou um momento de intensa introspecção. O impacto do raio, que parecia uma manifestação direta da força da natureza, deixou-me com uma compreensão renovada da proteção e da graça divina. Durante o caos e o susto, houve uma pausa inesperada. Um momento de calma e clareza que contrastava fortemente com o tumulto ao meu redor.
Era como se uma presença protetora invisível estivesse ao meu lado, guiando e amparando-me. Essa sensação de segurança e paz, mesmo em meio ao perigo iminente, foi profundamente espiritual e emocional. Não era apenas uma experiência física, mas uma experiência que tocava as profundezas da minha alma. Essa experiência fez com que eu compreendesse de maneira mais tangível o conceito de proteção divina. A sensação de ter sido guardado por uma mão invisível e a paz que senti transcenderam a situação em si e me lembraram das palavras do Salmo 91:11. Porque a seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Esse versículo ganhou uma nova dimensão para mim após o incidente. A ideia de que Deus pode enviar seus anjos para nos proteger em momentos de perigo tornou-se uma realidade palpável e transformadora. Sentir a presença de Deus em um momento tão crítico reforçou minha fé na sua intervenção constante em nossas vidas. A proteção divina, que antes era uma crença teórica, tornou-se uma experiência vivencial. A certeza de que há uma força maior cuidando de nós, mesmo nas situações mais desesperadoras, trouxe uma nova perspectiva sobre a minha vida e a minha missão. A experiência não só me ajudou a reforçar minha fé, mas também a entender mais profundamente o significado da graça e da proteção de Deus. Esse incidente se transformou em um testemunho pessoal do poder e da bondade de Deus. A sobrevivência ao impacto do raio e a sensação de proteção e paz em meio ao caos fortaleceram minha crença na intervenção divina. Essa experiência não apenas moldou meu entendimento sobre a proteção de Deus, mas também me proporcionou uma renovada gratidão pela graça que Ele oferece em cada momento de nossa jornada. Além do impactante incidente com o raio, nossa equipe enfrentou uma série de outros acidentes e desafios durante as filmagens de A Paixão de Cristo. Cada um desses eventos contribuiu para a intensidade e complexidade da experiência, ampliando ainda mais o peso da produção. Um episódio particularmente doloroso para mim foi a luxação no ombro que sofri enquanto carregava a cruz pesada. O peso do símbolo da crucificação era imenso, e o esforço físico necessário para carregá-la em cena resultou em uma luxação que causou grande sofrimento. A dor era intensa, e a necessidade de receber tratamento imediato tornou-se evidente. Esse evento não só acrescentou um desafio físico considerável, mas também teve um impacto emocional, já que a dor e a incapacidade temporária serviram como um lembrete constante do custo envolvido na criação de uma obra tão significativa. Além dessa lesão, fui hospitalizado devido a uma infecção pulmonar que surgiu inesperadamente. A infecção foi uma complicação não antecipada, que surgiu em um momento crítico e exigiu tratamento médico urgente. A hospitalização foi um ponto baixo durante as filmagens, trazendo à tona a vulnerabilidade física que todos enfrentávamos. A necessidade de cuidados médicos e a recuperação se tornaram um lembrete doloroso das condições extremas a que estávamos expostos. Outros membros da equipe também enfrentaram dificuldades significativas. As condições extremas nas quais estávamos trabalhando, com temperaturas extremas e longas horas de trabalho, resultaram em lesões e problemas de saúde adicionais. O ambiente adverso e o ritmo intenso das filmagens aumentaram o risco de acidentes e complicações, testando a resiliência de todos os envolvidos. Cada lesão e cada problema de saúde serviam como um testemunho do esforço coletivo e das dificuldades enfrentadas em nossa busca pela autenticidade. Esses desafios adicionais ampliaram a intensidade da experiência, tornando ainda mais evidente que estávamos envolvidos em algo muito maior do que nós mesmos. Cada obstáculo parecia testar nossa determinação e nossa fé, forçando-nos a confrontar não apenas nossas limitações físicas, mas também nossas convicções espirituais. A luta e o sofrimento enfrentados durante a produção foram um reflexo das provações retratadas no filme e nos fizeram sentir a importância do trabalho que estávamos realizando. A experiência trouxe à tona a relevância do versículo de Hebreus 12:1. Portanto, também nós, tendo à nossa volta tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia
e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esse versículo ressoou profundamente conosco, lembrando-nos de que, apesar das dificuldades e do sofrimento, estávamos correndo uma carreira com um propósito maior. A sensação de estar cumprindo uma missão importante, apesar dos desafios, forneceu um senso de propósito e uma renovada determinação para continuar enfrentando os obstáculos com paciência e fé. Além de enfrentarmos acidentes e incidentes isolados, enfrentamos também condições climáticas extremamente desafiadoras que adicionaram uma camada adicional de dificuldade ao nosso trabalho. As tempestades repentinas e as chuvas torrenciais se tornaram um obstáculo constante, interrompendo nossas gravações e exigindo adaptações frequentes. Uma das tempestades mais intensas que enfrentamos foi particularmente marcante. O céu, carregado de nuvens escuras e ameaçadoras, desabou em uma torrente de chuva que causou inundações no set. A água invadiu áreas críticas, danificando equipamentos e tornando o terreno impraticável. A magnitude da tempestade forçou uma pausa prolongada nas filmagens, interrompendo o fluxo do trabalho e impondo desafios logísticos significativos. A natureza parecia estar em sintonia com a intensidade das cenas que estávamos filmando, criando um ambiente que refletia a magnitude do sofrimento e da luta retratados no filme. Essas condições extremas não apenas tornaram a filmagem mais difícil, mas também moldaram a atmosfera do set de uma maneira que parecia refletir o drama que estávamos tentando capturar. A luta contra as forças da natureza se tornou uma metáfora palpável para a luta e o sofrimento que retratávamos em cena. O som da chuva forte e o espetáculo das inundações criavam um cenário que intensificava a experiência emocional de todos os envolvidos. A sensação de que a natureza estava participando da narrativa que estávamos contando adicionou uma dimensão profunda à produção, como se o ambiente estivesse ecoando e amplificando o peso das cenas. Durante esses momentos desafiadores, a equipe enfrentou as condições adversas, com uma mistura de frustração e determinação. A necessidade de adaptar rapidamente os planos e encontrar soluções para os problemas causados pelas tempestades foi uma prova de resiliência e criatividade. Trabalhar sob tais circunstâncias exigiu um esforço coletivo e uma capacidade de se manter focado no objetivo maior, apesar das dificuldades. A reflexão sobre essas experiências me trouxe à mente o versículo de Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo ressoou profundamente em meio aos desafios que enfrentamos. A experiência me fez refletir sobre como mesmo os desafios naturais, como as tempestades e as inundações, podem ter um propósito maior. Essas adversidades não eram apenas obstáculos, elas pareciam contribuir para a realização de algo significativo e importante. A sensação de que os desafios naturais estavam de alguma forma alinhados com a narrativa e o propósito do filme proporcionou uma perspectiva nova sobre a forma como enfrentamos as dificuldades. À medida que enfrentávamos tempestades, acidentes e desafios imprevistos, a proteção divina se tornou um tema central em nossas reflexões. Salmos 91:11 nos ensina: porque a seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Mesmo nas situações mais perigosas e imprevisíveis, a proteção divina está sempre presente. A experiência me levou a uma profunda gratidão e confiança na capacidade de Deus de nos sustentar e proteger em todos os aspectos de nossas vidas, conforme prometido nas Escrituras. Cada evento desafiador que enfrentamos durante as filmagens de A Paixão de Cristo não só testou nossa resistência física, mas também nos conduziu a uma experiência espiritual mais profunda. Passar por provas tão intensas fez com que muitos de nós, incluindo eu, refletíssemos sobre o sofrimento de Cristo e o significado mais profundo de sua paixão. O sofrimento que retratávamos era algo que víamos e vivíamos de forma real, e isso transformou nossa compreensão da crucificação. Em 1 Pedro 4:13 somos instruídos: mas alegrai-vos na medida em que sois participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis com grande júbilo.
A experiência de enfrentar dificuldades físicas e espirituais, enquanto interpretávamos o sofrimento de Cristo, trouxe uma nova dimensão ao nosso trabalho e uma conexão mais profunda com a mensagem que estávamos tentando transmitir. Essa experiência foi um testemunho de como o sofrimento pode nos aproximar de Deus e aprofundar nossa fé. O impacto dos eventos que ocorreram durante a produção não se limitou apenas à equipe de filmagem. Quando relatos sobre os incidentes começaram a se espalhar, houve uma reação significativa entre os membros da equipe e o público. Muitos começaram a ver esses eventos como sinais de que a produção estava sob a influência espiritual. A equipe de filmagem, por exemplo, começou a se unir em oração e a buscar conforto nas Escrituras, encontrando força em sua fé para continuar o trabalho. O público, ao tomar conhecimento dos desafios enfrentados, viu a determinação e o compromisso da equipe como um testemunho da seriedade com que abordamos a realização do filme. Nunca na história do cinema, uma obra foi tão atacada antes, durante e depois do seu lançamento. Quando o projeto ainda se chamava A Paixão, em 2001 e 2002, parecia fadado ao fracasso antes mesmo de ser concretizado. Mel Gibson, o dono do projeto, era um astro milionário, responsável por algumas das maiores bilheterias do cinema nas décadas de 1980 e 1990 e vencedor do Oscar de Melhor Filme e Melhor Diretor por Coração Valente em 1995, mas ainda assim não conseguiu nenhuma espécie de financiamento ou distribuição dos estúdios de Hollywood para o projeto. Um acordo de distribuição chegou a ser fechado com a produtora Century Fox, mas a empresa voltou atrás depois de inúmeros protestos públicos que acusavam a obra em pré-produção de antissemitismo. A Fox posteriormente acertou um contrato para distribuir a versão do filme. Como o próprio Gibson afirmou em uma entrevista para a Hollywood Reporter em 2002, este é um filme sobre algo que ninguém quer tocar, filmado em 2 línguas mortas. Em Los Angeles, eles acham que eu sou louco, e possivelmente eu sou. No final, Mel Gibson e sua empresa Icon Productions, fundada em 1989, foram os únicos responsáveis pela produção de A Paixão de Cristo, distribuído nos Irmbilestua e gravado de forma independente na Itália, nos estúdios da Cinecittà Studios em Roma, no centro histórico da cidade de Matero, em Craco, uma cidade fantasma desde a década de 1980. O filme consumiu 45 milhões de dólares, totalmente bancados por Gibson, que assumiu as funções de produtor, diretor e roteirista do longa-metragem. As polêmicas cercaram a Paixão de Cristo o tempo inteiro, e muitas delas duram até os dias de hoje. O filme foi proibido no Kuwait e no Bahrein, e tentativas judiciais de conseguir a sua retirada dos cinemas se espalharam por países ocidentais, sem sucesso. Antissemita, fascista, sadomasoquista, fundamentalista foram acusações contra a obra e também sobre seu autor, costumeiramente chamado de fundamentalista católico na grande imprensa, condenada por vários líderes judaicos, católicos e protestantes, pensadores esquerdistas e jornalistas do mundo inteiro. A Paixão de Cristo polarizou as críticas cinematográficas e era constantemente classificada como quase pornográfica, excessivamente brutal e violenta e difamatória para com os judeus. E converteu-se em campanha pessoal de destruição e difamação, tanto da obra quanto de Mel Gibson, com ataques sendo feitos até contra a sua família. Tudo isso acabou exercendo um efeito contrário ao que provavelmente era o esperado. A Paixão de Cristo terminou sendo um fenômeno comercial no mundo inteiro. O orçamento de os 45 milhões de reais resultou em uma bilheteria total de quase 612 milhões de dólares, tornando-se o filme religioso de maior bilheteria mundial de todos os tempos. O filme ainda foi indicado nas categorias de melhor fotografia, melhor maquiagem e melhor trilha sonora original no Oscar 2005. Em Mateus 5,14, Jesus nos diz: "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte." A visibilidade dos desafios e a forma como a equipe reagiu se tornaram uma poderosa declaração de fé e resiliência, refletindo a luz e o propósito divino em meio às dificuldades. Durante todo o processo de filmagem,
a oração e a comunhão se tornaram essenciais para lidar com os desafios enfrentados. Em momentos de crise, a equipe se uniu em oração, buscando a orientação e a proteção de Deus. Esse ato de fé coletiva fortaleceu nossa determinação e proporcionou um sentimento de unidade e propósito. Em Filipenses 4:6, a Bíblia nos instrui: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ação de graças. A prática constante da oração não apenas ofereceu consolo e esperança, mas também nos ajudou a permanecer focados na missão de contar a história de Cristo com sinceridade e devoção. A comunhão espiritual que vivenciamos nos lembrou da importância de apoiar uns aos outros em momentos de dificuldade, reforçando a ideia de que a fé e a união são fundamentais para superar os desafios. A importância da oração e da comunhão traz o poder de Deus e destrói o poder do mal. Os desafios que enfrentamos durante a filmagem de A Paixão de Cristo nos proporcionaram lições profundas e duradouras sobre fé, resiliência e crescimento espiritual. Cada incidente, desde o raio até as condições adversas e os acidentes, serviu como um poderoso lembrete da fragilidade humana e da necessidade de confiar plenamente em Deus. Esses momentos de dificuldade não foram apenas provações, mas oportunidades para fortalecer nossa fé e aprofundar nossa compreensão da experiência de Cristo. Em Tiago 1, 2 e 3 lemos: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a paciência. Através dessas experiências, aprendemos a importância de manter a fé e encontrar propósito nas dificuldades. Esses eventos nos mostraram que, mesmo nas situações mais desafiadoras, Deus está trabalhando para nosso bem e nos guiando em direção a um crescimento espiritual mais profundo. Ao refletir sobre a jornada que vivenciamos durante a produção de A Paixão de Cristo, fica claro que os eventos extraordinários e os desafios não foram meros acidentes, mas sim partes de um plano divino maior. Cada raio, tempestade e incidente serviu para reforçar a mensagem de fé e resiliência que o filme pretendia transmitir. Em Romanos 8:28, a Bíblia nos assegura: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Esses acontecimentos nos lembraram da presença constante de Deus em nossas vidas, mesmo nos momentos mais difíceis. A experiência de enfrentar tais provações e sair mais fortalecidos é um testemunho de que, através da fé e da perseverança, podemos encontrar propósito e crescimento espiritual. A interferência maligna de Satanás nas obras de Deus na Terra é uma realidade reconhecida nas Escrituras, demonstrando como o inimigo busca frustrar os planos divinos e desviar a humanidade do propósito eterno. Em 1 Pedro 5:8, a Bíblia nos adverte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás usa diversas estratégias para semear dúvida, confusão e discórdia, visando enfraquecer a fé e a obediência dos crentes. Sua atuação pode ser vista na tentativa constante de corromper, dividir e desviar aqueles que buscam servir a Deus. No entanto, em Efésios 6:12, somos lembrados de que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. É essencial permanecer vigilante e firme na fé, confiando na vitória final de Deus sobre todas as forças do mal. Durante a produção do filme A Paixão de Cristo, a tentativa de Satanás em impedir a realização do projeto foi evidente através de uma série de acidentes e dificuldades. O inimigo usou esses eventos como uma forma de desencorajar e desviar o propósito de levar uma mensagem poderosa sobre o sacrifício de Cristo. Desde tempestades imprevistas até acidentes graves, tudo parecia orquestrado para interromper e desestabilizar a equipe de filmagem.
Em 2 Coríntios 2:11, somos advertidos: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Apesar desses obstáculos, a perseverança e a fé da equipe demonstraram que, mesmo diante da oposição maligna, o propósito de Deus prevalecerá. Esses desafios, em última análise, reforçaram a determinação em realizar o filme, que buscava ilustrar a profundidade do amor e do sacrifício de Cristo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, sua opinião e se inscreva no canal para mais. Até o próximo.